Bom dia, como vocês viram, o tema, né, do nosso vídeo de hoje é bem pesado, mas enfim, né, vamos pro vídeo, roda a vinheta aí, vamos pro que interessa, roda a vinheta aí, produção. Bom, pra começar, eu resolvi botar a cara aqui pra vocês, né? Pra explicar tudo o que aconteceu durante esse tempo que eu me afastei da igreja, que eu me afastei de Deus, né? Às vezes você acha que você está bem, que você é uma pessoa que você é perfeito. Por um momento eu acho que quando a gente está na igreja, a gente acha que a gente é perfeito, que a gente não erra, que a gente jamais vai cair, que jamais o que aconteceu com fulano vai acontecer com a gente. E é aí que a gente se engana. Porque todos nós somos falhos e pecadores. E foi aí que eu errei. Quem me acompanha há bastante tempo sabe como é que estava a minha vida, né? Com Jesus, tudo parecia se andar bem, mas sendo que na verdade não estava nada bem, né? Muita coisa aconteceu e eu não suportei passar pelo que eu passei, né? Não suportei e eu caí, eu errei, eu pequei, eu fiz coisas que entristeceram muito o coração de Deus, né? Eu automaticamente eu criei uma identidade para mim que nem eu sabia que existia. Eu já não conhecia mais aquela Fabi que bebia. Parece assim que foi outra pessoa, mas era eu mesma fazendo aquilo. Só que durante esse tempo que eu fiquei afastada, ele nunca me deixou. Ele nunca me deixou. Eu estava sem forças, mas ele nunca me deixou. E assim que eu saí da presença dele, tudo se acabou. Tudo. Tudo. Literalmente tudo. Eu fui fraca e eu caí. Me entreguei, né? Só que eu me afastei dele, de Deus, mas ele nunca me deixou. Ele usava pessoas para falar comigo. Ele falava comigo todo o tempo. Porque quando você tem uma raiz, você não tem como você fugir. E por mais que eu passava a maior parte do tempo bebendo, curtindo, quando eu chegava em casa, me dava um vazio muito grande. Eu sentia um vazio muito grande. E toda vez que eu chegava em casa, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? E eu me entristecia comigo mesma. Até que começou a ter muito incômodo. Eu comecei a ter muito incômodo com tudo que eu vinha fazendo. Eu fazia as coisas de errado que não agradava o coração de Deus. E sempre quando eu chegava em casa, eu ficava envergonhada. E eu comecei a sentir que aquilo ali era o agir de Deus. Era o Espírito Santo me incomodando, falando, não é assim, não é assim. E então começou a acontecer várias coisas dentro da minha casa, né? De eu estar dormindo na minha cama e eu acordar para orar. E ele começou a usar pessoas para falar comigo, para falar do meu chamado. Pessoas que nem são da igreja, para falar do que eu fazia. E eu comecei a voltar. E como foi que eu voltei? Como vocês sabem, eu coloquei um louvor, né, que foi da Valesca Maísa. Tocou bastante. Me tocou bastante aquele louvor. E eu comecei a falar para Deus que era para ele me usar.
que eu não queria mais essa vida pra mim, que eu queria voltar pra casa dele, mas eu não tinha força, porque a gente, quando a gente sai, a gente não tem força. Ah, não tem sim, não tem, gente. Não tem, porque as coisas do mundo, elas são tão assim, que tu fica assim, será que eu vou fazer isso? Será? É assim que acontece. Mas eu pedi muita força de Deus. Pedi, 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 pedi. E eu no mundo, bebendo. E ele sabia, eu conversava com ele, falava pra ele, pai, eu não quero mais. Olha isso aqui, eu tô bebendo cerveja. Isso aqui me faz mal. Isso aqui me faz mal. Eu tô bebendo aqui, mas eu sei que isso aqui me faz mal, eu não quero. E aí que eu comecei a falar pra ele me tocar, pra ele me tocar. E que eu queria voltar pra presença dele por amor e pela falta da presença dele. Não queria voltar pela dor e nem por medo. E foi aí que começou o agir de Deus na minha vida. Foi aí que eu resolvi parar de beber, sem estar na igreja, sem ter me convertido, sem ter voltado, sem ter me reconciliado. Eu cheguei na minha casa e tinha 3 latas de cerveja, eu joguei assim. 3 latas de cerveja. E disse que eu não ia mais beber mais. E até hoje, não bebi mais. E em seguida, eu falei pra ele que eu queria ser tocada por ele. Eu queria ser tocada. E que eu queria me render a ele. E quando foi no dia que eu fui pra igreja, ele me tocou. E ele me trouxe na minha memória um filme assim, de tudo que eu fazia pra ele. De como era a Fabi, né? Quando a Fabi tava na igreja. E aquilo ali me causou tanta vergonha. Eu falei, meu Deus, eu só sabia falar, me perdoa. Me perdoa. E foi aí que eu voltei pra Jesus. E por que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês? É porque às vezes a gente passa por coisas na nossa vida que a gente se frustra. Só que a gente se frustra com Deus. E esse aí que é o nosso pior erro. E foi aí onde eu errei. Eu fiquei frustrada, mas não foi com as pessoas que me fizeram mal, foi com Deus. Porque eu falava, o Senhor me ama tanto, por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? E foi aí onde eu errei. Porque Deus, ele permitiu que eu passasse por tudo aquilo ali para me saber que ninguém é perfeito, que todos nós somos iguais. Ele fez eu passar por tudo aquilo ali porque ele estava me tirando de um lugar para me botar em outro lugar. Melhor. Entendeu? Hoje eu vivo bem. Hoje eu vivo bem. Ah, fora, cachorro! Hoje hoje eu vivo bem. E tudo que eu passei durante esse tempo serviu para mim de muita coisa. Serviu para mim descobrir a mulher forte que eu sou. E eu não sabia, eu não me conhecia. E foi só passar pelo que eu passei que eu comecei a ver quem eu era de verdade. E às vezes tem uma mulher que está passando pela mesma situação que eu passei. E ela tem medo. Ela tem medo, ela se fecha. Ela acha que não vai conseguir. E não é assim. Às vezes a gente não entende porque acontece. Mas Deus já entende. Deus ouviu e ele vê coisa que a gente não vê. E foi isso que aconteceu comigo. Eu entrei em depressão. Eu adoeci. Só eu sei o que eu passei. Mas Deus me levantou. E hoje eu estou de pé aqui para falar para vocês isso. Não tenha vergonha de assumir que você errou. Eu errei. Mas diz na palavra de Deus, enquanto há vida, há salvação. Eu errei. E eu vou cair quantas vezes for preciso, quantas vezes for preciso eu vou levantar. Mas, gente, eu digo pra vocês que eu não vou mais contra o meu chamado. Eu decidi voltar pra Deus pela minha vontade. Eu decidi voltar pra Deus pela falta que eu sentia dele na minha vida.
Não foi por pessoas, não precisou acontecer nada, graças a Deus. Eu voltei por mim. Porque era muito melhor viver com ele. Acreditem, é muito melhor viver com ele. Tive no mundo, rodeei. Ah, minha filha, não é bom não? É bom aquele momento que tu tá lá, mas depois tu paga o preço. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês, que passaram ou estão passando pela mesma situação que eu. Tá bom? Resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Curte esse vídeo, compartilha. Nossos vídeos vai voltar aqui no canal, tá bom? Vai voltar nossos vídeos no canal. Aos poucos eu vou postando pra vocês os vídeos, tá bom? Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo se você passou pela mesma situação. E é isso. Super beijo e até o próximo vídeo.